A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje nós vamos fazer um episódio especial para falar da alma, ok? Prometo para vocês que é o último episódio que eu farei nesta temporada a respeito do livro de Salmos. Mas eu me senti realmente inclinada para meditar com vocês a respeito de 3 textos. 2 desses versículos foram escritos por Davi, o outro é um autor desconhecido, mas o ponto comum desses 3 textos é a alma. E eu não sei como você define a palavra alma, então eu trouxe aqui a definição do dicionário bíblico de João Batista Ribeiro Santos, ok? E nas palavras desse autor, a alma é a totalidade, é a própria existência humana. Então, quando nós falamos da alma, nós estamos falando de quem a pessoa é, os seus sentimentos, os seus anseios, as suas vontades, tudo aquilo que faz parte do seu ser, do seu interior, os seus desejos, as suas emoções, as suas paixões, por exemplo. E por que é que eu julguei tão importante a gente falar sobre o nosso ser? O que a palavra fala em Salmos a respeito da alma? Bom, nós teríamos vários textos para meditar a respeito, mas existem 3 deles que eu achei fantástico e que é muito legal a gente atentar para esses textos porque eles vão falar muito conosco. Então vem comigo. Agora a gente vai meditar na sua alma, na minha alma, a maneira como a gente reage às situações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a maneira como a gente se posiciona diante das situações, quais são os pensamentos, quais são, enfim, os sentimentos que estão dentro de nós. Tá, e para começar, nós vamos meditar no Salmo 57, versículo 8. Olha o que Davi fala nesse texto. Ele fala assim: acorde minha alma, acorde em harpa e lira, despertarei a alvorada. Então ele dá uma ordem, ele diz para a sua própria alma, acorde, desperte. E eu achei interessante nós meditarmos esse texto, por quê? Porque se a alma é o centro das nossas emoções, é quem nós somos, é a maneira como nós reagimos nessa vida, pode ser que alguns de nós precisemos dizer como Davi disse, acorda minha alma, acorda, desperta. Talvez você esteja ouvindo esse podcast e você já esteja pensando, Rita, eu sou uma pessoa um pouco desanimada. Geralmente eu preciso que outras pessoas me convidem para fazer as coisas. Eu preciso de pessoas que me pressionem para que os projetos andem. Eu, por mim mesma, não sinto muita vontade de pensar nem na minha vida, nem nas coisas no geral. Eu vou indo a toque de caixa. Então, talvez esse versículo do Salmo 57:8 faça sentido para você. Acorde, minha alma. Por quê? Quero dizer para você, o Senhor, Ele é um Deus intencional. O Senhor tem propósitos e projetos para nós. Deus não cria nada para o caos. Ele não cria nada para ficar jogado. Deus tem propósito. Até vasos de desonra Deus tem. Entende? Então, a palavra do Senhor nos mostra um Deus muito organizado. E você, como filho amado do Senhor, também não pode ser uma pessoa que vive, entre aspas, dormindo. Você precisa acordar a sua alma. Você precisa falar com você mesmo e dizer, ok, o que é que está dormindo na minha vida? O que é que eu não tenho feito em relação à minha vida que seria uma bênção eu fazer? Então, se você não está mais estudando, se você não está se profissionalizando, se você não está enriquecendo o seu currículo, tá na hora de mexer com isso. Se você é uma pessoa que não tem lido a Bíblia, não tem buscado conhecer o Senhor Deus através da palavra, não tem tido tempo de oração, então você precisa acordar, minha alma. Você precisa se mexer nisso e se organizar. Porque, olha, tudo aquilo que a gente não se organiza para fazer não acontece. Gente, se a gente deixa para fazer quando está com vontade,
Gente, ninguém está com vontade, a gente vai ficar dormindo. Então a gente precisa ter uma vida organizada, realmente, uma lista de afazeres, uma lista de sonhos, uma lista de objetivos. A gente tem que acordar e fazer com que as nossas atitudes trabalhem para o fim que a gente deseja. Muitas pessoas estão até com a alma acordada, só que estão lá planejando as coisas no meio do ar e não estão vendo passo a passo para atingir aquilo que desejam tanto. Ou seja, não vão chegar em lugar nenhum. Se queremos chegar em algum lugar, temos que pensar nos passos que precisamos dar para alcançar. Assim como, por exemplo, você quer um casamento melhor, uma criação de filhos melhor. Você olha para o seu casamento e pensa, poxa, a gente não está cuidando um do outro. Acorda, minha alma. Então, vocês precisam conversar, vocês precisam fazer um planejamento. Se tem um dinheirinho, dá para falar, poxa, uma vez por mês a gente vai sair para ter um jantar romântico nós dois? Glória a Deus. Poxa, a grana tá curta, Rita, não dá para a gente fazer isso. Ok, então vocês se organizem para num sábado à noite, vocês falarem para a criança, olha, agora cada um de vocês vai ler alguma coisa que a mamãe e o papai vai cozinhar uma coisa aqui, a gente vai ter um tempo só nosso. E vocês vão trabalhando, vocês vão despertando a sua alma e projetando, colocando aí o passo a passo para fazer acontecer. Mas esse salmo fala, acorda minha alma. Então, se você é o tipo de pessoa que está escutando o Espírito Santo falar através da minha voz, está vendo que tem algumas coisas na sua vida que estão como que se estivesse dormindo, estão paradas, hoje é dia de acordar, é dia de planejar e vamos começar a trabalhar para tirar isso da inércia, ok? O segundo texto está lá no Salmo de número 62, verso 5. Diz assim, Davi fala com a gente, descanse em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Ok, descanse em Deus. Se Davi está mandando a alma dele descansar, significa que a alma dele está sem esse descanso. Muito provavelmente está cansada, muito provavelmente está agitada, muito provavelmente está tendo que fazer um monte de coisas pela sua própria força. Então agora eu vou falar com você que de repente está trabalhando muito por algo que você deseja e você tem visto poucos resultados. Bom, vamos lá. O descanso em Deus não significa falta de atitudes. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou descansar em Deus. E acha que o descanso no Senhor significa que eu não preciso fazer absolutamente nada. E essa é uma maneira errada de pensar o descanso no Senhor. O descanso no Senhor significa nós não colocarmos a nossa ansiedade como motor que faz a roda girar. Porque quando eu estou ansiosa, eu tenho pressa, eu quero ver resultados, eu quero ver tudo andando. E não é assim que funciona. Descansar no Senhor significa confiar, significa pensar assim. Vamos pegar um exemplo de um casamento, por exemplo. Você quer que o seu casamento melhore. E você já percebeu que você não pode contar com a outra pessoa. Ou o esposo ou a esposa olham para o casamento e pensam, bom Deus, eu tenho uma aliança com essa pessoa e tenho uma aliança contigo. Por isso, embora essa pessoa não esteja lutando, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Então você vai fazer a sua parte. Você vai descansar em Deus, acreditando que quando você semeia boas atitudes, você semeia o que a palavra de Deus te manda fazer, quem vai dar o crescimento disso é Deus. Então você vai tratar essa pessoa bem, você vai orar por ela, você vai fazer por ela aquilo que você acredita que Jesus gostaria que você fizesse. Assim como a gente pode falar em criação de filhos, por exemplo. O seu filho está naquela fase assim, está naquela fase assado. Você já sabe em Deus o que é para você fazer? Já sabe. Bom, não adianta você ficar ansioso. Se você ficar ansioso, agitado, se você não descansar no Senhor, você vai começar em algum momento a fazer as coisas pela sua própria força. E aí, quando você fizer e o seu filho ou a sua filha não corresponderem ao que você está esperando, você vai ficar irado ou irada. E aí, as suas atitudes vão ser atitudes baseadas em raiva. Então, o descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, da parte de Davi significa o quê? Aplicando para as nossas vidas. Que nós devemos continuar fazendo o natural, mas descansar que o Senhor faz o sobrenatural. E que ainda que você esteja fazendo as coisas à moda de Deus e você não esteja vendo o retorno disso, você está semeando uma boa semente. E nós cremos pela fé que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então nós fazemos a nossa parte, sabendo que o Senhor pode fazer aquilo que não está nas nossas mãos. Agora, o próximo versículo, ele parece muito parecido com esse, mas não é. Salmo 116, 7 fala assim,
Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. E este versículo, ele está totalmente direcionado para aquelas pessoas que já têm provado da bondade de Deus e que costumam descansar no Senhor, mas que às vezes, bem de vez em quando, vocês ficam desanimados, vocês ficam com vontade de desistir, de jogar a toalha. Você fala, Deus, já caminha tanto tempo em fé com o Senhor, mas eu estou cansado, Senhor, estou cansado de confiar e não está vendo nada dar certo. Esse versículo é para você, meu irmão e minha irmã fiel. Retorne ao seu descanso. Você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Então descanse. Você tem semeado a boa semente a longo tempo? Então descanse. Retorne ao descanso. Não jogue a toalha, não desista, não vá pelo caminho da tua alma. Se a tua alma está querendo desistir, se a tua alma está pensando assim, não sou palhaço, estou cansada de fazer as coisas e nunca ninguém me dá crédito, nunca ninguém fala obrigado, nunca ninguém me valoriza. Retorne ao descanso do Senhor. Descansa, alma. Não faça assim. Submeta o seu coração para cada um dos 3 casos. Hoje é um dia de nós olharmos aqui para esse podcast e pensarmos assim, Deus, ok, então eu preciso me acalmar. Vamos nos acalmar no Senhor. Vamos colocar as nossas ideias diante do Senhor. E eu aproveito para fechar, já eu estou fechando esse podcast, que é um podcast mais curto, eu aproveito para convidar você a orar sobre os seus sentimentos. Eu não sei se você recebeu a ideia errada de que quando você vai orar, falar com Deus, você tem que falar somente palavras bonitas. Não é assim, não é verdade. Você deve levar a tua alma para o Senhor. Você deve levar para o Senhor os seus sentimentos, as suas emoções. Você tem que fazer como Davi. Os salmos que nós estudamos, e se você está chegando hoje, você deve começar lá desde o Salmo 1, ok? Os salmos que nós estudamos, lemos, meditamos, o que a gente vê é Davi sendo muito honesto. Davi muitas vezes pedindo justiça, Davi muitas vezes falando que ele está realmente desanimado, Davi dizendo que se o Senhor não fizer algo, ele não vai me suportar. Davi não chegava falando diante de Deus as frases feitas, prontas e de vitória. Davi não era assim. E ele nos ensina o modo de orar. Então, você pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, tua palavra me ensina que ter ciúme é errado. Senhor, eu estou com ciúme. Senhor, eu fico achando que minha mãe gosta mais da minha irmã, porque ela tem umas atitudes, Deus, que me fazem achar que realmente ela gosta mais da minha irmã ou do meu irmão. Mas, Senhor, ciúme é pecado. Eu não quero ter isso no meu coração. Você pode chegar para Deus e dizer, Deus, eu não aguento mais o meu chefe. Senhor, eu queria tanto um outro emprego. Senhor, eu estou cansada de ser humilhada, eu estou dando o meu melhor lá dentro, Senhor. E todas as vezes o que eu vejo ele fazendo é ele valorizando aquela pessoa e a outra, Pai, e ele não reconhece o que eu faço. Você pode falar para Deus, Senhor, eu estou cansada de fazer as coisas aqui em casa e ter a impressão de que ninguém nota, de que ninguém me ajuda. Você está me entendendo? Não é murmurar diante de Deus, mas é levar a tua alma, levar os teus sentimentos e os teus pensamentos ao Senhor. Pai, muitas vezes eu sinto vontade de morrer. Senhor, me ajuda, porque o Senhor é o Deus da vida e eu vou viver aqui nessa terra até o dia que o Senhor determinar. Eu não vou tirar minha vida. Então você pode falar para Deus. Você pode procurar uma pessoa que pode orar com você e conversar. Claro, isso é muito bom. Mas o que eu quero dizer com esse podcast, queridos, é que a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles são muito importantes. Eu tenho uma amiga, muito próxima do meu coração, que ela fala uma frase assim, todo sentimento é válido. E a primeira vez que eu escutei ela falando isso, eu não entendi a profundidade daquilo que ela estava me dizendo. Mas depois, com o passar do tempo, a gente caminhando junto, eu entendi o que ela quis dizer. Às vezes, existem alguns sentimentos que a gente não quer parar para considerá-los. Mas se você está sentindo o que você está sentindo, isso é importante. Vamos falar com Deus a respeito disso. De repente você tem um profissional, né, um psicoterapeuta, um psicólogo, alguém com quem você fala sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre a sua alma, sobre a sua história. Mas eu quero dizer para você, você também pode falar com o Senhor. Não pense que você tem que ser perfeito e ter orações perfeitas para se aproximar de Deus. O Senhor te ama. E o Salmo 139 diz que ainda a palavra não chegou na tua boca e Ele já conhece toda essa palavra. Então você não precisa fazer o bonitinho ou a bonitinha perto dele. Fale com o Senhor. Se for um tempo de acordar a alma, acorde a alma. Se for um tempo de descansar a alma, descanse a alma. Se for um tempo de voltar a descansar,
Volte a descansar no Senhor. E Deus abençoe muito você. Óbvio que você vai encaminhar esse podcast para alguém. Você vai espalhar a palavra do Senhor. Seja um agente de Deus na vida das pessoas. Um grande beijo e Deus te abençoe. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!